Pode começar. Então, boa tarde. Nós vamos falar rapidamente do nosso sistema da Optima. Eu sou o professor Edgar Beauclerc, da Exalc, e essa explicação é simplesmente porque eu não vou poder estar junto. Nós temos um sistema desenvolvido que pretende ser aplicado na otimização do cronograma de corte das lavouras de cana-de-açúcar e também num desenvolvimento, numa segunda etapa de desenvolvimento em cima do plantio, através principalmente dos resultados a serem observados na colheita. Esse programa inicialmente foi desenvolvido na usina São José de Macatuba, na época dos anos 80, foi publicado seus primeiros resultados em 1984, novamente depois em 86. Esse modelo matemático, de uma forma geral, ele se tornou público e veio a ser utilizado, inclusive, por outros sistemas, como o ICOL, entre outros, né? Mas o que não tem nos outros sistemas, nenhum, é exatamente a consciência de que essa otimização vai ser tão boa quanto for a formação de cenário. A formação de cenário é fundamental e é basicamente o calcanhar de Aquiles de qualquer modelo de otimização. Por isso, o nosso sistema se preocupou inicialmente em resolver esse problema. Ele se preocupa, primeiro, em garantir melhores estimativas de produtividade e de produção de açúcar por tonelada de cana, ou seja, a curva de maturação. A curva de maturação que é usada para determinar qual a melhor época a colher de cada área dentro do cronograma geral de safra, essa estimativa geralmente é utilizada por uma média ou até pelas curvas de maturação obtidas nos ensaios, no desenvolvimento das variedades. Nós sabemos que a coisa não é bem assim, né? A princípio, a filosofia do nosso modelo para a previsão de produtividade e de maturação parte do princípio que, se eu tiver uma determinada variedade, que um determinado manejo, um determinado ambiente de produção, se eu tenho essa produção em um ano, e se eu repetisse o clima por um milagre qualquer, eu teria, obviamente, o mesmo resultado, com o mesmo manejo, com a mesma variedade, no mesmo ambiente de produção. O clima muda, tá? Então, o nosso cenário passa a ser basicamente dependente da variação de clima e da nossa produção anterior. Ou seja, a partir das nossas produtividades, nosso histórico, nós vemos como a nossa cana responde aos estímulos do clima e transformamos isso matematicamente de tal forma que você tem, a partir de uma previsão climática, você tem uma previsão de safra. As previsões climáticas são obtidas, basicamente, da base de dados e das instituições que fazem isso, né? Inclusive INPE e entre outras, né? E a formação do cenário, nós também utilizamos um histórico de temperaturas do Pacífico, basicamente El Niño e El Niña, que determina muito o regime de chuvas de cada ano, principalmente na nossa região. Tá? Então, a partir disso, nós temos condições de ter uma previsão muito mais apurada do que vai acontecer. E a partir dessa previsão, nós podemos fazer uma otimização mais certa. Tá? A otimização por si só, ela inclusive, ela tem um modelo que não considera, por enquanto, né, o caminho ótimo. Tá? Ela considera simplesmente os teores máximos de ATR, tá? Que você pode obter no total. Seu total de açúcar a ser colhido, qual é o ótimo. Essa cronograma, essa demonstração desse cronograma vai indicar um caminho a ser percorrido pelas frentes de corte. A partir do momento da comparação dessa percurso
em busca da melhor variedade em cada momento, se ela for diferente do percurso ótimo que você tem por distância, minimização da distância, minimização do custo de deslocamento de frente, isso significa que você vai precisar ter um novo planejamento de plantio, com variedades mais adaptadas a cada local, dentro de cada ambiente de produção, para que você tenha, dentro do seu percurso ótimo, você tenha também o máximo teor de sacarose possível de ser colhida durante a safra. Tá? Essa é a filosofia do modelo, tanto de previsão quanto de otimização. Eu posso ter mais detalhes pessoalmente, infelizmente eu não tenho como tirar nenhuma dúvida ou explicar melhor cada um desses pontos, mas essa é uma introdução válida para a gente iniciar a discussão. Obrigado.